Olá, pessoas do canal, que não são muitas. Hoje é dia 3 de dezembro de 2020. Eu estou fazendo um vídeo sobre um livro que eu li no mês de outubro de 2020. Eu peguei o Covid e eu fiquei de licença saúde e eu não podia fazer nada, né? Então eu fiquei sem outra alternativa a não ser ler o livro, né? Então, o livro chama The Second Age of the Machine. Foi escrito pelo Eric, vamos chamar ele de Eric, e Andrew McPhee, né? Esse aí já dá para pronunciar, né? O nome do outro é Eric Brynjolfsson. É muito interessante, mas enfim. O livro, ele foi escrito por dois professores do MIT. Tipo assim, foi uma experiência diferente nesse sentido. Você vê o que os mais cultos estão dizendo sobre um assunto bem atual. Foi escrito em 2014 e ele fala sobre coisas que você e eu estamos vivenciando nesse momento, né? Eles falam de tecnologia da informação e de consequências econômicas e sociais desse evento, né? E eles falam segunda era da máquina porque a primeira época já foi. E porque a primeira época foi a máquina a vapor, né? Um cara chamado James Wall, uma coisa assim, que ele na verdade ele pegou a máquina a vapor que existia na França, mas ele inventou uma melhor na Inglaterra. Depois disso a vida das pessoas mudaram porque a Revolução Industrial mudou a forma de pensar, mudou a forma das pessoas conceberem o tempo e mudou tudo mesmo. Tipo, não o mundo depois da Revolução Industrial não é a mesma coisa, né? Mas agora a gente sofreu uma segunda Revolução Industrial, né? Tipo, a gente sofreu uma Revolução Industrial voltada para a informação, né? Eles têm e esse pessoal é o pessoal das exatas, então eles têm um apego muito grande à dimensão estatística dessa nova realidade que a gente está vivendo, né? Que são coisas onde, por exemplo, você digita qualquer coisa no YouTube, você vai achar alguém falando sobre, né? Se você quiser ver coelhos fofinhos e se você quiser montar bomba, se você quiser montar e desmontar uma arma, você vai achar no YouTube, né? E isso é uma perspectiva temporal muito diferente, quantitativamente e qualitativamente, do tipo, isso pegou a grande mídia, por exemplo, a Rede Globo virou um canal ruim do YouTube, né? E não vai parar, sabe? Vai só ir para frente, realmente, a gente não vai ter volta desse sistema, né? A gente vai cada vez mais, a vida vai ficar digital e você cada vez mais vai ter relações com grandes empresas multinacionais que tiveram grandes ideias e que construíram um panorama histórico novo, completamente novo mesmo. E um dos capítulos deles tem dois conceitos que eu gostaria de falar nesse vídeo. Um deles é o Monrave Paradox, que é o paradoxo de Monrave. Não lembro quem era Monrave, mas ele falava o seguinte: ele foi um cara que tentou fazer um computador, fazer um carro autônomo, um carro que dirigisse por conta própria. E ele falou que a coisa mais difícil em você montar um carro autônomo é você descrever, por exemplo, condições de luz e também de sons que um humano percebe de maneira muito fácil, sabe? Por exemplo, a gente escuta o carro que está andando do lado da gente na rodovia, está ultrapassando a gente consegue ter uma visão de luminosidade que o computador é muito difícil de fazer coisas que a gente acha extremamente fácil. E o paradoxo é esse: os computadores acham muito difícil fazer coisas que a gente não tem dificuldade em fazer. Agora, a gente tem muita dificuldade em fazer cálculos matemáticos gigantescos, que o computador faz de uma maneira muito fácil. Para ele, e assim, nós vivemos essa dicotomia hoje, né? Algumas coisas que o computador faz tão melhor que a gente, né? Como, por exemplo, fazer uma busca no Google, tipo, você quer informação a respeito de alguma coisa? Nossa, apresentar uma biblioteca aqui atrás, né? Minúscula perto do que o Google oferece, né? E outra, se eu for procurar alguma coisa escrita nessa biblioteca sobre um tema, por exemplo, dignidade, princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição do Brasil, nossa, o Google vai achar tanta coisa a mais e eu vou gastar tanto tempo olhando essa biblioteca e tem tanta coisa que ela não tem, né? Então o computador consegue fazer buscas muito mais rápidas que a gente.
Só que escrever um parágrafo totalmente autônomo, uma ideia original, um brainstorm, né, um momento de maior lucidez, você consegue fazer uma reflexão profunda sobre a divindade da pessoa humana como princípio da Constituição. Isso o computador não faz, sabe? E ele não faz, por exemplo, você tipo escutar o som de um jeito, você conseguir distinguir condições de luminosidade. Então a gente fica sempre nessa coisa, poxa, o computador é muito capaz em alguns momentos, mas o humano ainda consegue ter uma capacidade que são tarefas difíceis para a inteligência artificial assimilar. Outro conceito muito interessante que ele falou também é a lei de Gordon Moore, né? Moore, na verdade, é a lei de Moore só. E ela é uma referência. Gordon Moore foi um cara que era engenheiro na Intel, né? E ele percebeu que a capacidade computacional dobrava a cada 12 meses. Ele fez essa conta porque a Intel estava produzindo processadores e ele percebeu isso. Ele falou assim, ó, em um ano a gente tinha, sei lá, no ano de 96 ou 97 nós tínhamos o Pentium 100 e depois em 98 nós já tínhamos um Pentium 200 MHz. E ele foi percebendo que a 12 meses isso aumentava e dobrava, né? A capacidade computacional dobrava. Muito interessante, ele citou um exemplo de um computador chamado Red, que na época foi feito com dinheiro do Departamento de Defesa americano, uma coisa assim, e que é em 98 ou 99. E esse computador, ele custou 50 milhões de dólares, mais de 50 milhões de dólares. Então, assim, e eles perceberam que a capacidade computacional desse computador chamado Red, que era até um projeto secreto do governo, uma coisa assim, nossa, nós vamos fazer um negócio perigoso aqui, porque essa capacidade computacional é muito grande, né? Não sei, às vezes alguém pode usar isso para o mal. Mas eles pegaram e fizeram em 98 o máximo que podia ser feito com aqueles processadores. Em 2010, um PlayStation 3 tinha toda a capacidade de processamento de um computador desse, que foi feito na década, foi em 98, 99. Então, assim, a lei de Moore realmente existe, sabe? Ela realmente existe e ela é muito ela é muito interessante, porque você fala, poxa, e aí, a gente vai fazer o que agora? A gente vai, daqui a 10 anos, o que a capacidade computacional vai conseguir fazer, né? Hoje a gente já consegue ter acesso a muita informação, né? Mas isso ainda vai ficar mais interessante, né? Isso não vai deixar de crescer. E isso é bem importante, assim, tipo, eu gosto de pensar nessa ideia. E aqui eles falam muito também sobre economia. Eu não sei se eles são do departamento de economia ou se eles são do departamento de informática, tipo, mas eles entendem dos dois, né? E eles falam que, olha, em termos de emprego, a coisa vai realmente ficar ruim para todo mundo, sabe? Então, assim, eu defendo um plano internacional de vasectomia. A gente precisa vasectomizar a maior parte dos homens do planeta Terra, porque não vai ter emprego, né, para as pessoas. Eu já fiz minha parte, já fiz a minha vasectomia, e a gente pode olhar e pensar, poxa, tanto de gente que está nascendo agora que não vai ter emprego para elas, porque os robôs vão tomar os empregos e o computador vai tomar os empregos, enfim, essa capacidade computacional que ao mesmo tempo tem um poder de inclusão social de uma certa forma, né? Por exemplo, hoje a Globo é um canal ruim do YouTube e o meu também. Então, tipo assim, nós estamos no mesmo patamar, sabe? Tipo assim, não, mas a Globo tem 1 milhão de views a mais que você. Meu canal do YouTube continua lá. Tipo, mas a Globo tem 1 milhão de artistas que fazem novelas para eles e você não tem essa capacidade de produção, né? Você não. Realmente. E, poxa, com os artistas que eles têm, eles dão papéis muito ruins para eles, né? Mas, enfim, gerou uma igualdade, de uma certa maneira, e ao mesmo tempo gerou uma disparidade muito grande. Tipo, uma coisa que ele disse é que o setor de transportes nos Estados Unidos em 2014 já tinha planos de fazer isso, mas a ideia era, se você tiver um carro autônomo, que o computador pode dirigir sem problema nenhum, acabou o motorista humano, né? E ele falou, olha, na década de 60, 70 nos Estados Unidos, um
um simples motorista de ônibus não, de caminhão, chegava a fazer de 80, 90 até 100 mil dólares no ano. Para você que está vendo isso aqui em 2020, né, no Brasil, em dezembro de 2020, cara, o dólar tá R$ 5, então tipo, imagina um caminhoneiro fazendo R$ 500 mil, né, num ano. Então assim, imagina que essa pessoa vai movimentar R$ 1 milhão em 2 anos, né? Isso é uma classe média muito próspera que os Estados Unidos teve e não tem mais, não tem mais, né? E no lugar dessa classe média pungente que os Estados Unidos tinha, que eles fizeram? Pegaram todas as fábricas, levaram para a Índia e para a China. E agora a classe média americana, né, tipo assim, 2020 agora teve essa epidemia de Covid e 40% da população americana passa por algum risco de segurança alimentar. Você vê que os Estados Unidos é um país que tem a Apple, desenvolve tecnologia, coisa e tal, mas é um país que cresceu a desigualdade social da maneira muito estranha mesmo, e eles estão, do ponto de vista sociológico, mais ou menos igual o Brasil tá, né? Se for julgar que o presidente deles de 2016 a 2020 foi o Donald Trump, a gente pergunta que porra que aconteceu com o Partido Republicano, porque tipo o Abraham Lincoln era um republicano, né? E a gente vê que o Donald Trump tipo virou uma banana republic, sabe? Virou um país de merda da América Latina, Estados Unidos. Realmente ficou muito ruim para eles, né? Tipo assim, eles perderem todas as indústrias, todos os empregos e os computadores tomarem, né, as frentes de trabalho de todas as formas e as pessoas já estão pensando em fazer renda básica universal para poder manter todo mundo num nível de pobreza não aviltante, né? Gente branca, cristã, conservadora, né? Da família tradicional, coisa e tal, gente que os avós eram caminhoneiros e ganhavam 100 mil dólares por ano. Então, assim, a tecnologia gera disparidade social, gera problemas, mas ela também inova, e ela também tem um papel construtivo, ela também tem um papel positivo, também tem um papel bom, né? E nossa, esse livro ele é bem discursivo a respeito de tudo. Para você ter uma ideia, para você ler a bibliografia dele inteira, da minha velocidade que eu estava lendo em inglês, você gasta 3 horas. Então, tipo assim, 30% do livro é só referência bibliográfica. E assim, nesse sentido eu entendo que a pesquisa deles foi exitosa, né? Uma pesquisa bibliográfica bem feita, bem diversificada e assim, eu recomendo, né? Se você tiver com Covid e não tiver morrendo, lê, né? É uma coisa difícil no Brasil, né? Lê, né? Bom, então tá aí mais um vídeo, né? Falei sobre The Second Age of the Machine, Mr. Andrew McAfee. Até hoje eu não sei se ele tem alguma coisa a ver com aquele antivírus chamado McAfee, né? Tipo, mas o nome dele é Andrew McAfee mesmo. E o Sr. Eric, impronunciável nome segundo, né? Bom, é isso. Se você chegou até o final, você tem uma paciência muito grande. Então, boa noite.